1 Pedro capítulo 3, seja bem-vindo a mais uma leitura. Hoje vamos falar, sobre vida de casado, Vamos falar de casamento, como o homem deve proceder, como a mulher deve proceder. Pedro falou sobre isso aqui, neste capítulo aqui, e nós vamos meditar um pouquinho nisso. São 22 versículos, vai ser bem rápido aqui, 10 minutinhos. Hoje estamos lendo mais um capítulo da Palavra de Deus. Lembrando que estamos lendo a Bíblia todinha, tá? Todinha, aqui um capítulo por dia, junto comigo, Bispo Fabrício Dias. Já quero convidar você para ler a Bíblia toda comigo, para você convidar muita gente também para ler a Bíblia toda com a gente, tá? Vamos lá? Coloca aqui bom dia no comentário aqui, boa tarde, boa noite, que hora que você está lendo. Se tem Bíblia, abre aí, se não tem, vai estar na tela aqui, tá? A vida exemplar cristã. Deveres dos casados. Olha que bacana. Versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Olha que ensinamento bonito. Esse primeiro versículo falando aqui para mulheres de Deus que ainda o marido não é convertido. Vale a pena ou não você compartilhar aqui essa palavra aqui com a mulher que você conhece aí, com uma família que você conhece? Olha que interessante. E ele ainda não ouve a palavra, então ele vai ser ganho, ou mulher de Deus, está dizendo aqui o Pedro, ele vai ser ganho pelo seu procedimento, pelo bom procedimento da esposa. Olha que bacana. Calma aí que vai ter palavra para os homens também, tá? Versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor, não seja o seu adorno, o seu enfeite da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que ele está dizendo aqui até o versículo 4 aqui? Está falando aqui, que não seja os principais enfeites e adornos, as maquiagens, os brincos, o arrumar de cabelo, a sobrancelha, os cílios, a bela roupa, o bom perfume, que não seja isso o principal, mas principalmente as atitudes. Mas isto aqui não quer dizer que a mulher, no caso dizendo aqui Pedro, não pode arrumar o cabelo, não pode usar um brinco, uma maquiagem, se perfumar, pôr uma roupa bela. Isso não está descartando aqui. Ele está querendo dizer o quê? Que não é isso que vai trazer à existência um bom resultado. Agora, se você conseguir conciliar uma boa atitude, um bom modo de agir, algo que agrade a Deus, e conseguir conciliar com uma boa vestimenta, se cuidando e tudo mais, aí vai ficar maravilhoso, aí é tudo para a glória de Deus, Temos que meditar na palavra sempre certinho aqui. Versículo 5, ele fala assim, pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha que interessante, está falando assim, olha, a Sara, ela agiu de tal maneira que ela respeitava o Abraão, e nós hoje somos considerados filhos de Abraão, pela fé. Nós viemos ser filhos da promessa de Abraão, Abraão foi o patriarca que começou todo esse procedimento que nós vivemos a fé hoje. Então, a palavra está falando para a gente se espelhar na maneira que Sara, tratava com respeito a Abraão. Aí agora vem o versículo 7, que é para os maridos. Olha que interessante. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher,
como parte mais frágil. Olha que interessante. Ô marido, viva a vida comum do lar. Seja uma pessoa presente no lar. Seja uma pessoa que cuida da esposa. Vocês que têm filhos, cuidem dos filhos. Considere isso algo bom. Que você consiga ser feliz dentro do seu lar, com a sua família. Que o convívio com pessoas, outras pessoas, com terceiros ali, com familiares de longe, parentes de longe, seja algo para agregar algo a mais, mas que isso não seja necessário para que traga felicidade para o seu lar. Você tem que conseguir ser feliz com a sua própria família. Você tem que conseguir estar bem com a sua própria família, só com a sua esposa, só com os seus filhos ali. E os outros convívios tem que ser um algo a mais. Entendeu? É o que está dizendo. Aí depois da vírgula, antes da vírgula fala assim que a mulher ela tem que ser considerada como a parte mais frágil. Nós temos que entender que a mulher é frágil, a mulher é sensível. Mesmo as mulheres hoje sendo muito fortes emocionalmente, a cada dia mais e mais, mas ela é a parte mais frágil. Nós temos que ser sensível, temos que saber discernir o que a nossa esposa ela está precisando, passando naquele momento. Tem que ter esse jeito, essa atenção, né? Aí ele fala, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha, quando a gente trata bem a esposa, cuida dela, as nossas orações, elas são atendidas, mas quando a gente não trata bem a esposa, as nossas orações são interrompidas. Então, homem de Deus, você que tem orado aí, trate bem a sua esposa, senão a sua oração nem ouvida vai ser. Isso é muito forte, né? De ambos os lados aí. Versículo 8, que ensinamento bonito, né? Que bacana. Versículo 8 fala assim, a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se para alcançá-lo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males, né? Então, Deus ele orienta a gente aqui não pagar mal com mal, pelo contrário, pagar o mal que alguém fizer com bem, ser pessoas de boas atitudes, pedindo para a gente refrear a nossa língua, né? Lemos muito isso lá em Tiago capítulo 3, temos o livro de Tiago lido todinho aqui, se você não leu ainda, tá? É só pesquisar aqui Bispo Fabrício, Tiago 3, Tiago 2, tá tudo aqui, tá? É só você colocar Bispo Fabrício e o livro que você quer ler que já vai estar lido aqui, para a glória de Deus, para você ler junto comigo, né? E ele fala para a gente buscar, né, a paz, se empenhar em buscar a paz. É muito forte isso, né? Fala que os olhos do Senhor, né, o 12 novamente, fala que os olhos do Senhor está sobre aqueles que são justos, que servem Ele, mas o seu rosto está virado contra aqueles que praticam o mal, né? Então esse não pode ser a gente. Versículo 13, a prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Versículo 16, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros,
Fiquem envergonhados os que defamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha que interessante. Tá falando aqui que é sempre para a gente expressar, né? Falar de Cristo, falar da bondade, falar do amor que nos alcançou, só que não falar de qualquer maneira. Nós temos que falar com mansidão, com temor, com boa consciência, como diz o versículo 16 aqui. O versículo 16 fala que não é para falar por falar, temos que falar com sabedoria. Por isso que o livro de Provérbios, né? Ele fala muito sobre isso, Provérbios 15, o livro de Provérbios fala muito sobre isso, que a gente tem que, a palavra dita da maneira correta, ela tem muita eficácia, não podemos, a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra calma, ela aplaca, né, a ira. Tem muitos ensinamentos em Provérbios, vale muito a pena você ler Provérbios também. Nós temos ele aqui, um por dia, né? Os 31 dias lendo Provérbios ali, um por dia, é muito bacana, vale muito, são ensinamentos que para o dia a dia, né? O versículo 17 fala assim, ó, acompanhe comigo aí. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticar o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, né? Jesus por nós, né? Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha que bacana, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, isso aqui é Jesus morrendo por nós, né? Aí ele fala assim no versículo 19, ó, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através das águas, né? A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados os anjos, as potestades e os poderes. Ô bispo, a Bíblia está falando aqui que Jesus, quando ele morreu, ele desceu e pregou para espíritos em prisão, ele pregou para aqueles que negaram ali, na época de Noé, eles recusaram, Jesus pregou para eles. Aqui teríamos que nos aprofundar mais e termos uma pregação só para essa parte aqui. Mas em resumo, você tem que se atentar para uma coisa. Jesus, ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos. A misericórdia e a bondade de Deus, ela é tamanha, ela é de tal ponto que Jesus, ele ficou feliz quando aquele homem na cruz, um estava à sua direita, outro estava à sua esquerda, Jesus ficou feliz quando aquele se arrependeu. E ninguém se atenta que para aquele homem estar ali na cruz, ele fez alguma coisa muito ruim. Só que quando aquele homem se arrependeu e o reconheceu como seu único e suficiente Salvador, ele ficou alegre, ele falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A bondade e a misericórdia de Jesus, ela ultrapassa todos os nossos entendimentos. A bondade de Cristo ultrapassa todos os nossos entendimentos. Aqui, nós temos que fazer uma pregação, uma meditação, algo que nós não teremos tempo aqui agora. Mas, dito isso aqui, eu quero que você reflita nessa parte aqui, o tamanho da misericórdia de Jesus. Jesus veio para nos salvar. Jesus, ele sempre vai querer que tenhamos oportunidades. Jesus, ele sempre vai estar acima de todos os poderes. Ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que cuida de tudo. E aqui fala muito da representação do batismo. E aí, você que me acompanha, já é batizado? Se você já é batizado, glória a Deus. Se você não é, tome a atitude de se batizar, porque Jesus, ele está de olho em todas as nossas atitudes, tá bom? Que bom ler mais um capítulo com você. Logo, logo nós vamos trazer uma mensagem só sobre essa parte, tá? Sobre Jesus ter... foi verdade? Isso foi real? Houve essa pregação mesmo aqui, lá
para aqueles que negaram ali a oportunidade da Arca de Noé. Nós vamos meditar só sobre isso. Logo, logo isso aqui vai ser uma pregação, tá? Hoje está sendo a leitura aqui e uma breve explicação. Coloca aqui nos comentários. Até amanhã, bispo, porque eu quero você aqui amanhã comigo, se Deus nos permitir, lendo 1 Pedro capítulo 4, o título vai ser A Morte para o Pecado e a Pureza para a Vida, tá bom? Eu aguardo todos vocês aqui amanhã, chama muita gente para vir ler a Bíblia com você aqui amanhã, vai ser maravilhoso tê-los aqui conosco, tá bom? Deus abençoe o seu dia, até amanhã.